Nesses últimos dias, nós percebemos que muitas pessoas acabam naufragando em conteúdos muitas vezes sensacionalistas. É claro que muitas vezes aqui no canal, irmãos, nós já conversamos sobre essas coisas e diversas vezes eu trouxe aqui informações que são importantes e que a gente percebe que esse mundo está passando por momentos relativamente difíceis e momentos de muita instabilidade. E as pessoas, quando verem todas essas informações, elas acabam ficando muitas vezes com medo e com receio das coisas que vão acontecer. Todos os dias nós vemos notícias de aumento de eletricidade, aumento nos combustíveis, a gasolina chegando a quase aos R$7. Agora mesmo eu estava vendo na televisão que a energia elétrica vai ter um aumento de 7% aproximadamente. Então, quem são as pessoas que não vão ficar aí com receio e com medo de tudo isso que vai acontecer no mundo? Mas hoje eu quero conversar com você, você que é um servo fiel do Senhor, você que é uma pessoa que talvez esteja passando por um momento de instabilidades, e eu quero trazer um pouco de alento para você aqui. E dizer que você não deve ficar preocupado muitas vezes com teorias da conspiração e com informações que causam muitas vezes mais mal para você do que bens. Você já deve ter notado que muitas vezes pessoas que lidam com teorias, que lidam com informações e que muitas vezes são informações verdadeiras, geralmente elas não estão interessadas em trazer informações bíblicas concretas. Elas têm conhecimento de um fato histórico, de um fato político, mas muitas vezes elas não trazem a informação que você deveria entender. Estas questões que acontecem hoje no mundo, elas já aconteceram muitas vezes, dificuldades, problemas financeiros, crises sempre aconteceram no mundo. E nós temos sim que estar alertas com essas informações. Porque essas informações, elas nos dão um direcionamento de qual ponto nós estamos na história. Elas nos dão um direcionamento de como agir em determinadas situações. Mas sabe como é que você faz para saber se de fato certas pessoas elas têm responsabilidades com a verdade? É quando o foco delas não é necessariamente um conteúdo de conspiração, mas quando elas têm interesse e responsabilidade de conduzir vocês a Cristo e para a santificação. E o que eu quero dizer para você nesse vídeo é que você não precisa ficar apreensivo com as coisas que vão acontecer no mundo, mas se você tem que ter a certeza de que estas dificuldades, quando você está firmado no Senhor, elas acabam se transformando em alegria, porque você tem a certeza de que o seu Senhor está próximo. Jesus ele dizia assim que quando vissem todas essas coisas, quando as pessoas vissem que todas as dificuldades estão vindo sobre o mundo, que nós não deveríamos estar com medo, mas pelo contrário, nós deveríamos nos alegrar, porque as portas do reino estão próximas. Mas o que eu quero dizer para você aqui, irmãos, é uma coisa muito importante. É uma coisa que muitas pessoas não estão percebendo. Será que, irmãos, a sua preparação para os dias do fim, ela tem sido uma preparação que realmente é uma preparação bíblica, ou é uma preparação que muitas vezes ela tem um cunho de desespero e ela tem um cunho de você fazer pelo seu próprio braço? Quando você olha desde os primórdios da Escritura, quando você olha desde o início do contexto bíblico, você pode perceber, irmãos, que o diabo ele sempre esteve interessado em profanar aquilo que era considerado como culto ao Senhor. Você pode notar, irmãos, que muitas vezes estas pessoas que querem falar dos dias finais, estas pessoas que querem falar dos últimos momentos, são pessoas que muitas vezes não têm um conhecimento bíblico. São pessoas que às vezes são papagaios uns dos outros, que acabam copiando informações uns dos outros. Como eu disse, não estou dizendo que tudo que é falado é errado, mas o que eu estou dizendo é que há um direcionamento errado do que você deve fazer. Quando você olha para a Escritura, você vai perceber que no contexto, por exemplo, do profeta Elias, no contexto de Jezabel, o que aqueles profetas estavam fazendo era justamente corromper o culto a Deus e estabelecer um culto a Baal. E o inimigo hoje ele tem feito isso, irmão. Ele tem corrompido o culto a Deus. Quando foi a última vez, irmão, que você teve um direcionamento para estar buscando a Deus em jejum, em oração?
Atente para Apocalipse capítulo 11. Você vai ver que as duas testemunhas, elas vão estar diante do Senhor, e quando elas estão diante do Senhor, elas estão vestidas de pano de saco. E o pano de saco era uma referência a pessoas que se humilhavam diante do Senhor e se arrependiam dos seus pecados e procuravam ter uma mudança de vida. Você já notou, irmãos, que as pessoas elas estão esquecidas do jejum? Você já notou que as pessoas elas esqueceram da prática do jejum e também da oração? Nós estamos muito interessados em conhecer esses últimos dias, mas nós não estamos interessados em viver aquilo que o Senhor quer. Certamente, irmãos, nós podemos perceber que o Senhor ele está interessado em corações contritos, em corações que demonstram humilhação diante dele. Então eu quero falar um pouquinho com você aqui sobre jejum. E uma das coisas muito importantes é que o jejum, ele fala muito de nós não satisfazermos mais a carne. Você tem um jejum que é literal, onde ele vai apontar uma humilhação diante do Senhor, onde você vai demonstrar que você se humilha. Atente para o caso de Esther. Esther, quando viu que o povo estava sofrendo por causa de decretos que haviam sido dados, e estes decretos eram decretos que estavam demonstrando que o povo seria morto e perseguido, nós percebemos que o primeiro a praticar um jejum foi Mordecai, onde ele vai se vestir com panos de saco, e isso vai impulsionar o povo também a se humilhar diante do Senhor. Nós percebemos que Esther, ela vai instituir, ela vai ordenar um jejum de 3 dias e 3 noites para se humilhar diante do Senhor e pedir o favor do Senhor. Mas o que nós vemos é que as pessoas esqueceram disso e elas querem agora buscar a Deus com a força do seu próprio braço. Muitas pessoas querem fugir das dificuldades que vão vir sobre o mundo, entrando em lugares, cavernas, fugindo para o campo, fugindo para diversos lugares, mas elas esquecem que nada disso é essencial se não houver o que? Santidade. Porque a Bíblia diz para nós assim, irmãos, que sem santidade ninguém vai ver ao Senhor. Sem santidade ninguém pode ver, ninguém pode se achegar ao Senhor. Então, uma das coisas principais que nós precisamos entender para estes dias é que a santificação ela é um dos fatores mais importantes, se não o mais importante diante de Deus. Não adianta você fugir para o mato, não adianta você sair de todo o sistema, não adianta você se esconder se a sua vida não é uma vida de santificação, não é uma vida de transformação no Senhor. E uma das coisas que os homens sempre fizeram diante de Deus nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldades, é se humilhar diante do Senhor através do jejum. Mas o jejum, irmãos, não fala necessariamente de você apenas parar de comer, mas fala de você parar de pecar, fala de você lutar contra o pecado. Por quê, irmãos? Porque a sua carne terrena, a sua vida terrena, ela precisa se alimentar. E quando você jejua, certamente você não alimenta a sua carne terrena, você está se humilhando diante do Senhor. Mas isso também é uma tipologia para nós, de que assim como você não alimenta a sua carne do seu alimento terreno, você se humilha diante do Senhor, você também pode perceber que quando você não peca, quando você luta contra o pecado, é como se a sua carne estivesse jejuando diante do Senhor. Porque a sua carne, o seu homem exterior, ele precisa pecar. E o alimento desta carne é o pecado. Por isso que Paulo fala que aquele que nós seguirmos, esse vai vencer. Se você está indo de acordo com a carne, o fim disso é a morte. Mas se você anda segundo o Espírito, é a vida eterna. Então o primeiro jejum tipológico é quando você não se alimenta. Você não alimenta a sua carne, você se humilha diante do Senhor. Mas existe um jejum que você faz todos os dias da sua vida, que é não alimentar a sua carne com pecado. Mas infelizmente agora você vê que as pessoas, muitas vezes, elas vão inventar histórias de que o jejum não é mais necessário, de que o jejum é uma coisa supérflua. Mas você precisa entender que a pessoa, quando faz o jejum terreno, geralmente ela vai associar o jejum terreno com outras coisas. O jejum, irmãos, não é necessariamente apenas um momento que você fica sem comer.
Mas o jejum é o momento que você consagra a sua vida a Deus, é o momento que você se põe de joelhos a Deus, é o momento que você separa e você tira tudo aquilo que é da sua vida terrena, e você, no momento de jejum, agora você se humilha e você não faz as coisas da sua própria vida. Eu não estou querendo dizer com isso de que você é uma pessoa que não tenha tempo e você num determinado momento você se humilha diante do Senhor, através do jejum, talvez no seu serviço, talvez na sua vida, talvez num outro momento, de que Deus não aceite isso. Mas o certo é quando a pessoa separa tudo aquilo que ela faz de terreno da sua vida e ela não faz. O jejum é um momento onde você se separa, você se afasta de tudo e você está 100% na presença do Senhor. É o momento que você para com tudo que você tem o costume de fazer e agora você se retira na presença do Senhor. Veja o próprio Cristo, irmãos. Quando ele ia fazer determinada tarefa, ele se afastava de tudo e ia para lugares afastados e lá ele ficava em oração para o Senhor. Então o jejum é o momento onde as pessoas estão em oração, onde elas estão se libertando, elas não estão praticando coisas da sua própria vida, se humilhando diante de Deus. Então não é só o deixar de comer, mas é deixar de fazer tudo aquilo que agrada a sua carne. Veja o exemplo de Daniel. Daniel, ele fez um jejum um pouco diferente, mas de 21 dias. Você percebe que Daniel, ele vai se humilhar durante 21 dias diante do Senhor para que ele obtivesse respostas daquilo que ele estava em dúvida, daquilo que ele não sabia. E durante 21 dias ele vai deixar de comer coisas que agradavam o seu paladar. Ele vai deixar de fazer coisas que agradavam a sua própria vida. E neste momento o Senhor vai ouvir ele. E aí você vai ter uma grande revelação, que é a revelação das 70 semanas. Você percebe que Moisés, quando ele ia pegar as tábuas da aliança, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum diante do Senhor, e o Senhor manifestou a sua presença diante dele e entregou as tábuas da aliança. E do mesmo modo, quando Cristo ele ia iniciar o seu ministério, ele fica durante 40 dias e 40 noites afastado de todos. Ele se afasta no deserto e lá ele vai receber todo tipo de tentação. Então veja, lá ele estava se livrando das suas coisas terrenas. Então você pode perceber que o jejum não é apenas o deixar de comer, mas é você deixar de fazer tudo aquilo que agrada a sua carne. E consequentemente você vai estar lutando contra o pecado. Por isso que o jejum de 3 dias e 3 noites de Esther foi muito importante, porque ela estava clamando o favor de Deus, e quando ela clama o favor de Deus, você percebe que Deus ouve as preces do povo e agora o povo recebe um benefício da parte de Deus, e este povo poderia agora lutar contra os seus inimigos. Então o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos, que o jejum ele é importantíssimo. Porque o jejum ele não vai apenas falar de você parar de comer, não vai apenas falar de você parar de se alimentar, mas fala de toda uma cadeia de coisas que você vai deixar de fazer, e principalmente você vai separar um tempo para estar em humilhação diante do Senhor, onde você vai clamar e você vai se humilhar. Então o inimigo cada vez mais ele tem atacado essas coisas. E, infelizmente, servos do inimigo têm utilizado disso para fazer com que as pessoas caiam na carne. Frequentemente nós vemos pessoas dizendo, não, né, a ceia do Senhor é uma coisa espiritual, você não precisa mais fazer. Não, o jejum é uma coisa espiritual que hoje você não precisa mais fazer. E o fim que isso vai levar é que estas pessoas vão acabar dizendo que não, oração também é uma coisa espiritual. Já tem gente dizendo isso, né, que oração é uma coisa que você não precisa mais fazer, que são coisas inventadas pelo homem. Então o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que a santificação, jejum, oração são elementos importantíssimos para que você consiga sobreviver a estes últimos dias. Não adianta nada você ter um conhecimento, você ter um entendimento, você ter a mente cheia do entendimento dos últimos dias, mas a sua vida não ser uma vida que está atrelada à santidade.
Não adianta você ter todo o conhecimento das profecias se a sua vida não é uma vida de devoção, uma vida de adoração e uma vida de humilhação e santificação ao Senhor. É bem possível que você vá para o inferno do mesmo modo, porque a probabilidade de você afundar e de você não aguentar as tentações é muito alta. Então a verdadeira luta contra o pecado, a verdadeira luta contra as forças do mal e o suporte e o suportar os últimos dias, irmãos, não está em você ter um conhecimento teórico daquilo que vai acontecer. É você ter uma vida prática de santificação no Senhor. Então, como eu falei, sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Por quê? Porque a santidade é aquilo que te separa do mundo e a santidade é aquilo que te faz estar cada vez mais próximo do Senhor, porque você está separado. Então, o jejum, ele fala dessa separação que você vai ter das coisas do mundo. Mas, infelizmente, as pessoas, elas se esquecem da santidade. Então, hoje eu vou deixar um desafio para você. Quando foi a última vez que você se santificou diante do Senhor? Que você teve um momento onde você se separou das coisas que você mais gosta, daquilo que você mais tem prazer na sua vida terrena, e você tirou este tempo para o Senhor. Faça esse exercício e você vai ver que a sua vida espiritual, que a sua vida no Senhor, ela vai progredir, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha trazido edificação para você. Espero que esse vídeo tenha trazido um entendimento melhor sobre os últimos dias. E eu vou pedir para você aqui, irmão, se esse vídeo trouxe edificação para a sua vida, é muito importante a sua inscrição e é muito importante o seu compartilhamento, porque é através disso que você faz com que esse canal ele possa ter uma visibilidade maior, tá? Então você que não é inscrito, te inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo. Então eu vou deixar 2 vídeos para você aqui, que vão estar aqui nessa posição, e você vai estar acessando para ter mais estudos e mais vídeos de edificação, tá bom? Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.